dia. É uma imensa honra estar aqui hoje, mais um dia, nosso segundo dia aqui focado em economia e inovação. É um prazer tê-los conosco. Então, para começar hoje o dia, queria convidar ao palco o presidente da CVM, João Pedro, por favor. Presidente, é uma honra estar aqui conosco. Muito obrigado por fazer essa abertura. Presidente, o palco é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Palco grande, auditório grande, intimidativo, vamos aos poucos. Bom, queria começar agradecendo o convite, dizendo que é um privilégio estar aqui hoje conversando com uma comunidade nova, que se desenvolve, que está trazendo para o Brasil um segmento importante que é a criptoeconomia. Então, representar a CVM no encontro de hoje aqui é uma oportunidade de dizer para vocês que a CVM está aberta para inovações, que a CVM é acolhedora a novas ideias, que a CVM é uma casa que prestigia a nova tecnologia e também sublinhar uma mensagem que é absolutamente fundamental, que a gente entende que sempre que uma nova tecnologia é trazida para o mundo, ela deve ser concebida como uma forma de ampliar os horizontes com que direitos podem ser exercidos, e nunca uma forma de restringir direitos. No encontro de hoje, eu ia fazer a abertura a convite dos amigos da Cripto e dos organizadores do Criptorama, e eu ia querer falar um pouquinho para vocês sobre o parecer de orientação 40 que a CVM divulgou recentemente. E tão importante quanto falar sobre o parecer de orientação 40 era trazer algumas provocações, algumas reflexões para vocês. Então, eu queria começar fazendo um alerta que a gente costuma fazer sempre que a gente fala em nome da autarquia, que não é o fato de eu ser o presidente da CVM, que todas as minhas ideias representarão de maneira definitiva aquele que é o entendimento da autarquia. Sempre tem uma dose aí de emoção, crenças pessoais e outras questões que precisam ser contemporizadas. Mas eu queria começar fazendo uma provocação para vocês. Eu estou presidente, mas eu sou professor. Sou professor há muitos anos, por amor e por vocação. E aí eu queria lembrar aqui de uma aula famosa que no mundo inteiro é citada, do professor Frank Easterbrook, em Chicago. Ele foi chamado para discutir um painel sobre cyberspace. Nos idos da década de 90, com a internet se multiplicando e gerando milhões de oportunidades, algumas pessoas defendiam que a internet tinha que ter uma legislação própria. E aí o Frank Easterbrook, ele escreveu um paper e ele foi sustentar esse paper lá em Chicago. Esse paper falava sobre cyberspace and the law of horses. E aí ele chegou e conversou com a turma assim: pessoal, quero conversar com vocês sobre os cavalos. Nós precisamos fazer uma lei sobre os cavalos. O pessoal assim, o cara tá doido, mas vamos prestar atenção nele. Não, precisamos sim, é importante ter uma lei sobre os cavalos. Afinal de contas, a gente tem aí as corridas de cavalo, a gente tem aí os acidentes causados por cavalos, a gente tem a comercialização dos cavalos, existe até quem consuma a carne dos cavalos. O pessoal está pensando assim, não sei se todos têm formação jurídica, mas a turma que trouxe a racionalização para o mundo do direito pensou assim: corrida de cavalo? Jogo? Acidente de cavalo, reparação, responsabilidade civil, comercialização de cavalo, obrigações de contrato. Pessoal, desculpa, com muito respeito aqui, eu entendi a colocação que o senhor fez, mas esses temas não são corretos, não tem conexão entre esses temas. A única conexão existente entre esses temas são os cavalos. Aí ele falou assim: pois é, para mostrar para vocês que nem sempre todas as demandas do mundo se resolvem com mais leis. E o que ele quis dizer com isso era valorizar a importância da existência das leis gerais, dos padrões, dos códigos, das leis abertas.
E aí ele trazia alguns pontos para as reflexões das pessoas. Dentre esses pontos, ele ponderava assim: muito provavelmente, vários dos desafios típicos do cyberspace podem ser resolvidos com soluções tradicionais concebidas para outras codificações, como o Código Civil, o Business Law e outras questões do gênero. E aí, bom, as pessoas olharam para aquela história, e esse foi um escrito que ficou famoso, etc. E o que eu queria que a gente ponderasse é que, do mesmo jeito que na década de 90 existia um frenesi em relação ao que era o cyberspace, nos dias de hoje, eu às vezes vejo um frenesi em relação ao que é toda essa dinâmica da criptoeconomia. Criptoeconomia é uma novidade muito bem-vinda. E aí eu queria provocar vocês com uma reflexão. Como é que a gente regula uma inovação? Como é que a gente regula uma inovação? Eu queria também trazer um outro exemplo para vocês pensarem. As pessoas, durante muitos anos, elas se locomoveram por meio de cavalos. E se locomoveram por meio de charretes. E aí, de um dia para o outro, conceberam uma máquina perigosíssima, que eram os automóveis, os veículos automotores. Cara, aquelas máquinas eram perigosíssimas. Só loucos usavam aquelas máquinas. Aquelas máquinas chegavam em velocidades absurdas, matavam pessoas. Mas calma aí. Mas elas também, junto com elas, traziam várias coisas boas. E na medida em que a gente ia introduzindo o uso dessas máquinas, a gente percebia que elas eram capazes de trazer mais soluções do que problemas. E aí a gente começou a fazer o quê? Estabelecer o limite de velocidade, trazer os códigos de trânsito, o cinto de segurança, e a gente percebeu que o veículo automotor ele era muito mais aderente aos valores que nós julgávamos importantes do que uma ameaça a esses valores. É um pouco desse jeito que a gente enxerga a criptoeconomia. Já existe hoje aí um projeto de lei no Senado, já no estágio avançado de tramitação. Algumas pessoas criticam esse projeto de lei por algumas omissões. A verdade é que eu entrei na CVM há pouco mais de 100 dias, há 4 meses aproximadamente. A CVM é receptiva, ela é convidativa à criptoeconomia e não poderia deixar de ser. A CVM tem um papel desenvolvimentista, um papel de desbravar e desenvolver novos mercados. A gente simplesmente quer que esse mercado se desenvolva com aderência aos valores constitucionais. O que eu quero dizer isso para vocês? Eu hoje estou reunido aqui com uma comunidade. Muito provavelmente os que estão aqui são justamente aqueles que a gente quer ter no mercado de capitais aderente à criptoeconomia. Que são aqueles que estão preocupados em cumprir as regras, respeitar as balizas, conceber e respeitar limites. A gente trazer a criptoeconomia do ambiente opaco, escuro, do ambiente marginal para dentro do mercado organizado, vai ser um avanço muito grande e vai ser um avanço que automaticamente vai prestigiar os melhores participantes do mercado. O que eu queria dizer para vocês? Eu vejo, isso é um artigo que eu acabei de escrever, se alguém tiver interesse em bater uma fotografia, já pega pelo QR Code. O que eu queria provocar e pensar com vocês, para vocês refletirem? Não existe hoje uma lei específica que reúna todas as aplicações possíveis da criptoeconomia. E, para ser bem sincero com vocês, é compreensível que ainda não exista. Eu entendo que esse projeto de lei que está no Senado, que algumas pessoas suscitam críticas, etc., é melhor a existência de uma lei do que a ausência de leis por completo. É um primeiro passo. O projeto de lei ele cuida muito mais da indústria dos intermediários, das exchanges, do que propriamente dos criptoativos. Eu também não quero decepcioná-los, mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é que os criptoativos em si,
eles não são tão inventivos assim, eles não são essa novidade tão grande. A novidade é a tecnologia. A tecnologia de registro distribuído, Distributed Ledger Technology, ou blockchain, como as pessoas quiserem chamar, essa é sim uma gigantesca inovação, que, como os senhores e senhoras conhecem até mesmo melhor do que eu, admite milhões de aplicações, inclusive no mercado de capitais. A primeira aplicação que ficou famosa talvez tenha sido essa relacionada ao uso das criptomoedas ou dos meios de pagamento, por assim dizer. Mas eu gosto de provocar as pessoas a pensarem que essa tecnologia pode ser aplicada para uma infinidade de outras funções. Dentre elas, por exemplo, uma finalidade de registro. Uma tecnologia de registro. Então, por exemplo, eu acho que a gente vai ver no futuro próximo um movimento muito grande de tokenização de valores mobiliários, de tokenização de títulos que tradicionalmente as pessoas registravam em papel para trazer para um ambiente distribuído, que vai facilitar relações de troca, relações de registro. Eu imagino que a tecnologia ela só revelou uma pontinha de tudo aquilo que ela tem de capacidade de usos e aplicações. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, nesse exato momento não existe uma competência legal dirigida para nenhuma instituição para regular a criptoeconomia. E eu acho até correto que não tenha, mesmo porque esse é um work in progress. A gente, na verdade, está descobrindo os usos dessa tecnologia agora. O que eu acredito é que no que toca ao mercado de capitais, a CVM, aliás, eu estou vendo aqui 3 dos nossos queridos servidores que fazem um trabalho que merece todo o respeito, Bolívar e a turma ali da SMI, né? SPS, um abraço a todos aí. E eu queria que vocês pensassem que, na realidade, a gente está assim, quando a criptoeconomia tocar o mercado de capitais, a competência da CVM vai estar lá estabelecida e a CVM já está abrindo os braços para a chegada organizada da criptoeconomia. Eu costumo fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira lá da década de 80. Lembra do filme dos Gremlins? Gremlin era um bichinho lindo, peludinho, bonitinho, né? Meu irmão, se você molhar aquele bichinho, vai começar a reproduzir 1, 2, 3, 4, 5. E a brincadeira é o seguinte, você tem um jeito de lidar com ele, é um jeito ordeiro. Se você lidar com um jeito ordeiro, ele vai ser um peixe bonitinho. Se você lidar com ele de um jeito desordeiro, você molhar ele se multiplica, ele vem pelo ralo, ele vem pela pia, ele vem pelo chuveiro. Então a brincadeira é o seguinte, a gente quer que a criptoeconomia chegue no mercado de maneira organizada. Só que mesmo que a CVM ainda não tenha, vamos dizer assim, espaço para exercer na sua maior extensão essa competência normativa, a gente está dando um passo corajoso e começando pelo parecer de orientação 40, que traz algumas balizas. Primeiro, para dizer que a CVM é receptiva às novas tecnologias, e aqui é uma mensagem importante que eu queria que fosse frisada. A gente quer que as tecnologias sempre sejam utilizadas como uma ferramenta de inclusão, como uma ferramenta de democratização. A CVM, ela não gosta da exclusão, do preconceito, do afastamento. Então, assim, às vezes quando você traz um ambiente exclusivamente para o ambiente eletrônico, cibernético, etc., você automaticamente tira desse ambiente todos os excluídos digitais. Não é isso que nenhum de nós queremos aqui. Então, a gente está aqui provocando vocês para imaginarem sempre nessa ideia da criação de uma dimensão que não exclua a outra. Esse parecer de orientação ele consolida vários entendimentos anteriores da autarquia. Se eu pudesse convidá-los a pensar sobre casos paradigmáticos que foram julgados pela CVM até aqui, eu citaria esses 3. O caso Iconic, o caso G44 e o caso Niobium. Acho que são 3 casos aí que a CVM teve a oportunidade de se manifestar no passado sobre eles. E assim, o que a gente está tentando fazer é fomentar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos criptoativos com integridade, com aderência aos princípios constitucionais. O que a gente está preocupado? A gente está preocupado em trazer esse mercado para um ambiente iluminado,
tirar ele do ambiente da opacidade. Com isso, a gente tem certeza que vai estar protegendo os investidores. É até interessante que assim, esse mandato de proteger os investidores, ele tem uma série de motivos para existir, até mesmo de caráter filosófico. Pensa assim, o sujeito que tem uma experiência traumatizante num investimento feito na criptoeconomia, esse trauma ele leva até mesmo para o mercado tradicional. Então eu tiro bons agentes econômicos do mercado por conta dessas questões. A gente quer prever, evitar, prevenir combate, lavagem de dinheiro, a gente quer evitar que a criptoeconomia seja utilizada como um mecanismo para fomentar pagamentos em ambientes de corrupção, a gente quer controlar a evasão fiscal, a gente quer prevenir aí o financiamento das armas e outros mecanismos que podem ser associados às práticas terroristas. Tudo isso trazendo a criptoeconomia para a luz. Tem algumas questões que são importantes, né? A CVM, ela está atenta ao parâmetro de funcionamento dela, que é o mercado de capitais. E o que define o que entra e o que não entra dentro da esfera de competência da CVM é esse enquadramento do criptoativo como sendo ou não valor mobiliário. E aí o que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: não existe hoje, dentro da Lei 6385 de 76, que é a lei da CVM, que traz lá o rol dos valores mobiliários, criptoativo não é um dos ativos, não é um dos itens listados lá no artigo 2º da Lei 6385. Mas não é isso que faz com que ele não seja um valor mobiliário. Os criptoativos eles vão ser valores mobiliários basicamente em duas hipóteses. A primeira é quando eles forem a representação digital de algum valor mobiliário previsto taxativamente lá no rol dos incisos 1 a 8 do artigo 2º da Lei 6385, ou quando ele for o certificado de um recebível em geral dentro desse novo marco legal da securitização. Ele também será um valor mobiliário sempre que ele se enquadrar nesse conceito aberto de valor mobiliário que está previsto no inciso 9 do artigo 2º da Lei 6385, que é esse conceito amplo, maleável do contrato de investimento coletivo. Curiosamente, vocês já devem ter escutado falar do Howey Test. O que é o Howey Test? O Howey Test é um parâmetro que foi importado dos Estados Unidos para o Brasil para a gente delimitar quais são os critérios, quais são as circunstâncias em que um determinado ativo que está sendo ofertado publicamente pode ser enquadrável como valor mobiliário. E aí, quando a gente olha para o Howey Test, a gente, de uma certa maneira, o Howey Test tropicalizado é o nosso contrato de investimento coletivo. A gente quer dizer que ele enquadra aí no inciso 9 do artigo 2º da Lei 6385. Então, assim, num primeiro momento, vários criptoativos são, sim, valores mobiliários. Ainda tem um outro tema que não está muito claro no parecer de orientação, porque eu acho que ele não é claro mesmo. É que existe, num primeiro momento, uma zona cinzenta entre algumas atividades do Banco Central e da CVM. Que zona cinzenta é essa? Só para a gente pensar assim. Deixa eu só... Depois eu volto. Só porque eu quero usar um slide que está aqui para isso. A gente tentou fazer lá uma abordagem funcional. Primeiro que assim, eu não acredito em rótulos nem fenótipos. Eu não acredito em etiquetas. Você vai saber se o ativo é um criptoativo com características de valor mobiliário pela função que ele desempenha. E aí, quando você começa a olhar para a abordagem funcional, você basicamente vê três hipóteses. Essas três hipóteses aqui... Vou na garrafa mesmo, cara. Quando a gente olha para esses três critérios, token de pagamento, token de utilidade, token referenciado ao ativo. E aí a gente olha para essas três categorizações,
Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que elas não são categorias estanques, que muito provavelmente elas se misturam. E aí tem uma questão interessante que é o seguinte: mesmo o token de pagamento, a depender da maneira como ele é ofertado publicamente, ele pode ter características de um contrato de investimento coletivo. Então você estaria olhando, por exemplo, para aquilo que as pessoas chamam de criptomoeda, mas ela teria características de investimento. A gente está observando que na chegada das criptomoedas no mercado, no primeiro momento, para ter elas em circulação, às vezes ele, quando emite, traz características de um investimento. Então você está investindo numa moeda. Então, teria ali uma sobreposição de funções. Até que as relações de troca passem a existir, eu preciso ter uma quantidade suficiente desse ativo no mercado para ele circular. Então também tem essa possibilidade de ter uma zona cinzenta em relação ao token de pagamento e ele tocar tanto a competência da CVM quanto a do Banco Central. Esse é um estudo famoso, né? Falei que eu sou professor, o professor gosta da sala de aula, o professor gosta do painel. E o Louis Brandeis é um famosíssimo ex-integrante lá da Corte Suprema Americana, e ele falava, dentre outras funções, da importância da gente valorizar o regime da transparência, né? E a gente aqui na CVM valoriza demais a transparência, o regime da prestação de informações, o regime informacional. A CVM, ela, quando faz a regulação do mercado de capitais, para quem estuda a teoria da regulação, existe basicamente dois ramos, né? Aquilo que a gente chama de regulação de conduta e aquilo que a gente chama de regulação prudencial. A CVM, ela faz uma regulação de conduta. E o primeiro passo da regulação de conduta é a exigência da prestação de informações para que o investidor, aquele que é o intérprete finalístico das informações, possa fazer uma análise de mérito em relação às oportunidades de investimento colocadas. Importante até que a gente entenda o seguinte: não cabe à CVM dizer se um determinado investimento oferecido é bom ou ruim, se ele deve ou não deve ser aceito pelo mercado, ou qual deve ser o valor pelo qual ele deve precificar aquele investimento. Quem tem que fazer isso é o investidor. E tem uma questão até interessante que a gente também, quando volta lá nos fundamentos do mercado de capitais, a função econômica essencial do mercado de capitais é promover a aproximação entre os poupadores e os tomadores. Os poupadores são os investidores e os tomadores são os emissores. Os emissores, quando eles decidem emitir um valor mobiliário, seja sob a forma de criptoativo, seja sob a forma de um valor mobiliário tradicional, eles precisam prestar um conjunto de informações para que o mercado avalie se ele tem interesse em fazer aquele investimento, qual o valor adequado para aquele investimento. E dessa maneira o mercado de capitais se desenvolve. Então, o que é a primeira mensagem fundamental? A CVM, ela quer trazer os criptoativos para a luz. A gente quer iluminar os criptoativos. A certeza é de que, assim, a luz do sol, nos dias de hoje, ainda é o melhor desinfetante disponível. E a brincadeira é que a luz elétrica é o melhor policial. O que eu quero dizer com isso é basicamente o seguinte: vocês que são profundos entendedores da criptoeconomia, tem programador, tem economista, tem a turma de finanças, mesmo vocês, às vezes, olham para os white papers dos criptos, né? Caramba, cara, que linguagem é essa? Que negócio difícil de entender. Qual é o cálculo matemático que está dizendo que essa fórmula gera? Então, a primeira coisa que a gente quer é que isso seja acessível. A nossa concentração inicial é prestigiar a transparência, a prestação de informações, e o parecer de orientação, ele traz um conjunto de informações que a gente entende que tem que ser reveladas de maneira clara, com linguagem acessível, de forma objetiva para o público em geral. Essa é a primeira contribuição. Mas olha só, presidente, isso aqui não é suficiente. Ok,
na medida em que isso evoluir, outras abordagens serão conjugadas com essa abordagem inicial. Se vocês forem ver lá no parecer de orientação, tem uma citação de um texto que eu gosto muito, da Julia Veres, no livro dela sobre o mercado de capitais, em que a gente fala que, assim, o princípio do Full and Fair Disclosure, né, que é o parâmetro inicial do regime informacional, ele provavelmente não é suficiente para resolver o tema da regulação de conduta, mas ele é um primeiro passo. Na medida em que esse primeiro passo se revela insuficiente, passos subsequentes virão e a gente vai estar preparado para dar esses passos de maneira aderente, de maneira iluminada, sem obscuridade. Eu tenho certeza que depois a gente vai tomar aí outros passos conjugados. Aqui eu ia citar o Sapien, porque sempre que eu posso, eu gosto de citar o Yuval Noah Harari, o João Mansal, que está aqui, sabe como eu gosto desse autor. E a brincadeira é que quando o Yuval Noah Harari fala sobre a evolução da humanidade, ele fala assim que, de alguma maneira, isso é feito aos poucos, e algumas coisas que, eventualmente, hoje são óbvias, quando elas surgiram, elas estavam muito longe de serem óbvias, né? Então, por exemplo, hoje, quando você entra no seu carro e muito confortavelmente dá a partida, você automaticamente é intuitivo, você bota o cinto de segurança. Galera, na década de 80 ninguém usava o cinto de segurança, não precisa ir lá longe. Então, assim, tem umas coisas assim que vão se tornando óbvias e que, na realidade, são decorrentes do uso, do bom uso. O desenho aqui é para dizer que a gente estava trocando a roda do carro em movimento. Assim, não existe lei, não existe poder normativo, mas a gente não está num ambiente de faroeste, abandono. A gente está trocando a roda em movimento e hoje, se for praticada uma fraude com os criptoativos, com o arcabouço legal que já está posto, muito provavelmente a gente terá ferramentas suficientes para fazer um enquadramento disso como uma oferta pública irregular. Muito provavelmente a gente vai poder fazer uso de acordos de cooperação, inclusive com o Ministério Público Federal e Polícia Federal, quando isso de alguma maneira tiver alguma característica de um ilícito. O que a gente quer mostrar para todos é o seguinte: não existe faroeste na criptoeconomia. O que ela precisa de elementos, a gente precisa construir uma estrada para pavimentar o crescimento, o fomento e o desenvolvimento dela. Já falei demais, já estourou meu tempo. Queria só chamar a atenção de vocês para o sandbox da CVM, dizer para vocês que o sandbox é o nosso ambiente regulatório experimental. Lá vocês vão observar aos pouquinhos o surgimento de muitas oportunidades relacionadas à criptoeconomia. Eu, inclusive, queria convidar vocês para fazerem parte do nosso sandbox. Daqui a pouco a gente vai abrir uma nova rodada do nosso sandbox. Eu imagino que vocês vão ter coisas interessantes aí para propor, para nós flexibilizarmos algum critério regulamentar. O que eu queria só dizer para vocês é o seguinte: é que se de um lado eu sou um extremo defensor de que a gente crie os meios para essa economia se desenvolver, e eu acho que a regulação pode dar uma baita contribuição nesse sentido, queria dizer para vocês que fraude não se regula. Fraude se pune. Independentemente de não ter regra ou não ter regra, assim, as condutas fraudulentas, o sujeito que comete uma fraude, ele prejudica vocês. Ele prejudica os que não cometem a fraude. Por quê? Porque o mercado fica avesso ao investimento nessa indústria. Essa indústria passa a ser mal concebida, mal vista, mal interpretada, e a gente sabe que a gente tem um público de muitos bons agentes querendo fomentar o desenvolvimento dessa indústria de maneira aderente aos princípios constitucionais. Contem com a CVM para que isso aconteça. Um bom dia para vocês. Obrigado pela oportunidade. Desculpa ter falado mais do que devia aqui. Passei 2 minutos. A AB Cripto agradece mais uma vez a brilhante abertura desse segundo dia do Criptódromo, feita pelo João Pedro. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver uma exposição que conjuga, né, de didatismo e profundidade juntos, então a gente agradece demais, mais uma vez. Para nós é um orgulho
não só ter o presidente da CVM, funcionários da CVM, contar com a CVM como órgão de referência e relevância no cenário nacional, né, que espraia, inclusive, para o mundo, e saber que a CVM está atenta e vigilante para o que é caro para nós que atuamos na criptoeconomia. Vai ser um ator importante na regulação que está por vir, e a gente está muito animado, porque temos a certeza de que o que está por vir ainda é o começo de uma longa jornada. Muito bom tê-los a bordo. Obrigado. Posso fazer um pedido para vocês? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar para um público grande, eu tento catequizá-los a importância da CVM conquistar um concurso público. Esse assunto não tem nada a ver com a pauta de hoje, mas ele tem tudo a ver com a pauta de hoje. Por quê? Eu vou te falar o seguinte, se vocês acharam que eu entendo desse assunto, é porque vocês não ouviram o meu corpo técnico, que eles entendem muito mais do que eu. O que eu queria que vocês soubessem é o seguinte, é que essa minha turma trabalha hoje no limite do que eles conseguem fazer. Eu olho para eles e eu só posso agradecer para eles. E eu queria dizer para eles o seguinte, desde 2010 a CVM não tem um concurso público. Se a gente está entrando num novo segmento que é a criptoeconomia, até engraçado que na Securities and Exchange Commission, que é a CVM americana, o Gary Gensler, ele movimentou para trabalhar com cripto, para desenvolver essa nova área, 350 pessoas. Isso é mais do que eu tenho na CVM inteira. Hoje tem 413 servidores, considerando inclusive os que estão em abono de aposentadoria. Então, assim, tão importante quanto vocês esperarem que a CVM seja acolhedora ao desenvolvimento da criptoeconomia, é o seguinte, vocês esperam que a gente tenha alguém lá para colher isso para vocês. Então, assim, é importante que a comunidade em geral valorize a importância da CVM conseguir, de maneira organizada, também na luz, a chegada de mais servidores. Então, apoiem a CVM na sua luta por um concurso público. Isso é absolutamente fundamental para a criptoeconomia. Sem isso, a gente, infelizmente, não vai ter servidores em número suficiente para ajudar essa área a se desenvolver do jeito que ela pode se desenvolver. Então, eu conto com o apoio de todos.